O RV30 Max Plus é um robô aspirador da Tapo, uma marca que é a extensão da TP-Link, conhecida por seus roteadores e outros produtos de rede. Agora, a Tapo está no ramo de lâmpadas inteligentes, fechaduras, também robôs aspiradores, entre outros. A dúvida então fica se está valendo a pena e como ele se compara com outros produtos da mesma categoria. Meu nome é Gabriel Oliveira, bora lá? Aqui no Brasil, a Tapo tem 4 modelos distintos. O RV20 Max, que é um pouco mais simples, embora já tenha algumas capacidades de mapeamento. O RV50 Pro Omni, esse que já tem algumas capacidades mais avançadas, como lavar e secar o seu próprio mop, entre outras. Inclusive, um modelo parecido é o Dream X50 Ultra, que é ainda mais avançado do que esse. E aqui, o RV30 tem a versão Max, com a base de carregamento comum, e a versão Max Plus, com a base que limpa o próprio robô, justamente essa aqui. Sobre construção, o modelo está bem interessante. A parte de borracha no entorno do seu para-choque serve como um detalhe sutil, embora ele esteja quase inteiramente fosco, tem um contorno lustroso. Infelizmente, essa região acaba por demonstrar riscos e sujeira com uma facilidade bem maior, inclusive já está cheio de marquinhas aqui. Tem 300 ml de capacidade, 300 de poeira e mais 300 de água. Está na média entre esses reservatórios híbridos, embora um pouco menor do que os outros, que é somente de poeira. Ainda assim, tendo a sua base que vai esvaziar automaticamente o reservatório de poeira, acaba ajudando bastante a equilibrar as coisas. Na lateral é onde aparece a entrada de água. Não é bom deixar água aqui por alguns motivos. O primeiro deles é que não dá simplesmente para abrir e lavar, ele não fica completamente acessível, só através desse buraquinho. A Tapo, até sabendo disso, comercializa separadamente um tapetinho de silicone, que ele permite que você coloque na base para, por exemplo, se tiver um chão de madeira, não ficar pingando. Outro motivo também é que simplesmente o fato de você ter ele vazio, toda vez que ele for passar pano, você garante que está com água limpa. Por outro lado, o reservatório de poeira fica completamente acessível. Precisando lidar com ele manualmente para limpar, você pode simplesmente abrir a portinha de cima, ele não tem nenhum canto reto praticamente, então facilita bastante na hora da limpeza, nenhum ponto que vai ficar acumulado e também facilita para a própria base aspirar ele. Abrindo pelo outro lado, acessamos justamente os filtros. Aqui tem o HEPA, que é um filtro de alta eficiência para partículas finas, e também um filtro de telinha, esse que não é removível. Um filtro de espuma é uma terceira opção que aparece em outros robôs aspiradores, aqui não, talvez não se torne necessário, porque o filtro de tela é bem fininho, bem mais do que outros robôs, mas ainda assim fica a dúvida. No topo, um detalhe prateado aponta para frente e também onde existem os seus botões. O primeiro de liga e desliga, e se você apertar uma vez só, ele faz uma limpeza ali global. Se você apertar esse outro botão, envia para a base. E o terceiro não é tão comum, mas é uma boa adição. Apertar uma vez só faz com que ele faça uma limpeza local, então ele vai fazer um tracejado ali, limpar no meio, e depois retornar para a casinha dele. É uma boa opção para, por exemplo, se você derrubou algo na cozinha, não quer utilizar o aplicativo para pedir esse tipo de limpeza, só precisa levar o robô até ali e apertar uma vez só, ele faz tudo sozinho. Mas segurar esse botão também liga a trave infantil, então bloqueando qualquer tipo de controle através dos seus botões, apenas pelo aplicativo. O aplicativo da Tapo está disponível tanto para iOS quanto para Android e tem uma tradução muito boa. Alguns leves tropecinhos, algumas palavras não muito usuais, mas no geral bem tranquilo de entender. E se provou muito acolhedor, mesmo para quem nunca teve um robô aspirador. A conexão foi bem rápida, só de abrir o aplicativo ele já reconheceu o robô próximo e perguntou se queria inseri-lo no app. Além disso, tem vários tutoriais com imagens, textos, abas de perguntas, que vão te guiando em como fazer algumas etapas manuais da manutenção do robô, além do significado de algumas funções e conceitos que fazem a diferença na hora do uso, mas que quem nunca teve um robô aspirador não vai entender o que é. É um aplicativo próprio da Tapo e isso tem diferença, não só nos tutoriais, mas também na interação. Fica muito mais fácil de você pedir a limpeza de algum cômodo ou área específica, somente clicando no mapa. Pode parecer intuitivo, mas na maioria dos robôs aspiradores você precisa entrar em algum menu ou função intermediária para fazer isso. Tem conexão com a Amazon Alexa, Google Home, você consegue ligar o produto, enviar para a base, mas fica restrito apenas isso. Robôs aspiradores tendem a ser assim mesmo, todo o restante das suas funções, através do aplicativo apenas.
No restante, o aplicativo é bem semelhante a outros, não tem nenhuma função que inova, mas tudo aquilo que se espera de um robô desse nível está presente. Seja o agendamento de limpezas, a edição de mapas, a linguagem do robô, infelizmente não tem português, tem algumas opções, por exemplo, em inglês, ou até bips, se você não quiser ficar ouvindo alguma outra língua. Também dá para definir quando a base vai limpar o robô, se seja após cada limpeza dele, de vez em quando, alguma definição automática que a própria base faz. Entre as edições de mapa, como ele vai limpar cada cômodo, e também dá para definir o mobiliário, como por exemplo tapetes. Essas regiões ele lida de forma diferente, não passando por cima, ou simplesmente aspirando sem usar pano, ou ignorando completamente, também é uma escolha sua. Entretanto, para poder utilizar isso bem, você tem que definir justamente onde estão os tapetes e os carpetes. O robô não tem sensores que vão conseguir detectar se ele está em cima de um piso rígido ou em cima de um tapete, depende mesmo das suas predefinições. Mas, conseguindo fazer elas bem feitas ali no mapa, você garante que tem essa liberdade, essa autonomia um pouco a mais para limpar sua casa, sem se preocupar com os tapetes. Os sensores que tem, no topo, o LiDAR é o principal para fazer o mapeamento, também tem sensores infravermelhos, anti-quedas, para também se alinhar melhor com a base aqui na traseira, além de sensores de colisão, sejam no para-choques ou no próprio sensor LiDAR. Assim, consegue perceber facilmente se está tentando passar por baixo de alguma coisa que é baixa demais para ele, o que é útil já que ele é um pouquinho mais alto, com 10,2 centímetros de altura. Fica cerca de meio centímetro a mais do que algumas outras opções que vimos. Nesse caso, talvez reduza um pouquinho a área em que ele possa passar por baixo dos móveis na sua casa. Em nossas estimativas, ele consegue limpar uma área de 154 metros quadrados em 2 horas e meia. Isso com a bateria cheia e utilizando a força média de sucção. Sua movimentação é muito boa, inclusive durante o mapeamento rápido, ele cobriu uma área de 100 metros quadrados em apenas 14 minutos. É um tempo abaixo de outros robôs aspiradores que vimos no passado, significa que ele se movimenta de uma maneira mais eficiente. Durante a limpeza, isso continua, praticamente não tem movimentos ali desperdiçados, mesmo em ambientes com obstáculos. Um adendo aqui a se fazer é justamente que ele não insiste muito. Então, se tiver muitos obstáculos em que ele não consiga chegar numa área específica, vai ter uma hora que ele vai desistir. Mas, com um bom mapeamento, geralmente ele consegue encontrar ali o seu caminho. Um outro ponto positivo é que ele consegue perceber se ele está utilizando o mapa errado. Então, se na sua casa, por exemplo, tiver mais de um andar e você estiver no andar de cima, com um robô considerando o mapa de baixo, ele consegue perceber que, não, na verdade, eu estou no primeiro andar, não no térreo. E aí ele faz essa mudança sozinho. É bem interessante, não são muitos robôs que fazem isso, pelo menos que vimos até agora, e um ponto a mais de autonomia. Uma opção interessante no aplicativo é a de bloquear o mapa, onde ele desconsidera quaisquer mudanças que percebeu ao longo da sua rota depois que retorna para a base. Pode ser interessante se a sua casa não muda muito a disposição dos móveis, mas tem, por exemplo, portas que ficam sempre abrindo e fechando. Assim, ele vai sempre considerar o ambiente por completo, sem as mudanças, e sempre tentar entrar em todos os lugares. Também reduz um pouco a chance de você acabar perdendo o mapa através dessas atualizações contínuas. Um ponto que algumas pessoas podem não gostar, embora eu não considere muito um malefício, é de que em ambientes pequenos ele sempre faz a limpeza em 2 passadas, ou seja, primeiro horizontalmente e depois verticalmente, mesmo que no seu aplicativo você não definiu isso, definiu o contrário. Vai aumentar alguns poucos minutos ali na hora da limpeza, mas também resulta numa maior coleta de sujeira. Falando em coleta de sujeira, ela é bem alta, principalmente em pisos cerâmicos. Ali, conseguiu capturar praticamente todos os detritos que tinham no espaço, sejam eles poeiras ou algumas partículas maiores, como por exemplo algumas pedrinhas, talvez algum inseto, coisa do tipo. No geral, ficou sempre no topo do ranking nesse tipo de piso rígido. Em tapetes, ele se distancia um pouco do topo, embora não muito. Vale marcar eles no mobiliário, porque são um tipo de piso diferente, e ativar a função em que ele automaticamente aumenta a força de sucção quando estiver passando por cima de tapetes. Nesse caso, ele conseguiu até uma melhora significativa na coleta de sujeira. Não são todos os robôs que têm uma melhora tão expressiva, que nos leva a crer que, na força média, ele não tem uma força tão alta assim. Ele acaba anunciando 5.300 PA,
mas geralmente isso não se traduz 100% na prática. Na prática, a força máxima tem cerca de 1.300, depois de passar pelos filtros e tudo mais, acaba reduzindo consideravelmente. Essa média fica por volta de 900 Pascal, o que é decente, mas não recomendo reduzir disso de forma alguma. As opções 1 e 2 da força de sucção são bem inferiores e, nesse caso, pode arriscar sim reduzir a qualidade da coleta de sujeira, mesmo em pisos cerâmicos. Passando o pano, ele fez um excelente trabalho. Ainda tem suas limitações, como por exemplo alcançar os cantos, mas isso é comum em quase todos os robôs aspiradores que avaliamos. Por isso que, entre outras atualizações, o Dreame X50 Ultra se destacou bastante. Não deixou o piso grudento nem com cheiro, mas para isso você precisa ajudar. Primeiro, molhar o pano antes de colocar aqui, depois manualmente inserir esse suporte para o pano no robô e também selecionar o nível máximo de água e fazer certeza que a movimentação também está de uma forma um pouco mais complexa, não só a movimentação simples. Colocar ali no 2x já faz diferença. Nessas opções tem uma autonomia com cerca de 20 metros quadrados, ou se for um pouco mais simples, 44 a 60, dependendo do nível de água. Em funcionamento, ele é até silencioso, com cerca de 60 dBA na força média de sucção e 66 na máxima. Depois da limpeza, ele volta para recarregar e também auto-aspirar, por isso que a base é um pouquinho maior do que as outras. Leva cerca de 4 horas e 20 para recarregar completamente, que é um tempo longo, mas parecido com outros robôs. Durante o tempo que está aspirando, faz um barulho até considerável, cerca de 76 dBA, mas é momentâneo. Por conta dessa outra função, ela é um pouco maior, com 33 cm de altura, 23 de largura e 18 de comprimento. Dentro tem não somente saco de pó, mas também um espacinho onde fica a escova. Um acessório comum que conta com lâminas para desprender fios que fiquem presos no robô e também algumas sardinhas que ajudam a limpar. No geral, pode ser legal pontualmente, mas grande parte do robô, a melhor ideia é mais passar um pano úmido mesmo, principalmente na parte de baixo de vez em quando. Aqui é bem liso, que facilita a não acumular tanta poeira assim, mas, estando tão próximo do chão e lidando com sujeira, vai ficar sujo eventualmente. Fique de olho nos principais pontos de acúmulo, em torno das rodas, na própria escova lateral e principalmente aqui dentro da escova central. Vale desmontar essa tampinha para conseguir acessar e limpar por completo. Alguns acessóriozinhos, essa escova, o saco de pó, o filtro REPA, todos eles são descartáveis após algumas semanas, alguns meses geralmente. Infelizmente, a Tapo não inclui nada disso com robô, nenhuma peça sobressalente, então vale ficar de olho onde você vai comprar desde o início, se optar por este modelo. Mas encontrar ofertas desses tipos de peças é bem fácil. Parece que ela compartilha as mesmas entre vários modelos diferentes e assim é muito mais fácil de conseguir encontrar. Em sites como, por exemplo, o AliExpress tem diversos kits diferentes, dependendo do que você precisa, por preços justos. Caso você não confie nesses sites, vale a pena dar uma olhada no próprio aplicativo da Tapo, ali na parte de gestão dos consumíveis, onde vai te dizer quando está na hora de trocar essas peças. Ele tem também links para compra oficial. Não são todos que estão disponíveis, mas caso a Tapo consiga manter um certo estoque e com preço justo, praticamente elimina uma preocupação dos consumidores, se aquela peça realmente vai atender, sendo compatível com o robô. No geral, eu diria que esse é um bom robô aspirador, conseguindo cumprir bem os principais pontos. Boa usabilidade, principalmente para usuários novos através de seu aplicativo, excelente qualidade de limpeza e uma boa movimentação na sua casa, gerando autonomia para ele funcionar sozinho. Se você quiser saber como ele se compara a outros robôs aspirador, dá uma olhada lá no comparativo no site Detalhei, onde você pode ver todas as nossas avaliações, colocar os produtos lado a lado e decidir rapidamente qual é o melhor para você, se é esse aqui ou talvez algum outro. Eu vou ficando por aqui. Até lá, pessoal!